Graça e paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui conosco nessa manhã, assim como em todos os nossos dias da nossa vida. Amém? Eu quero que hoje seu coração esteja aberto para receber um pouco mais desse Espírito Santo que eu acabei de falar. Nosso tema de hoje, ele vai ser direcionado por um estudo que eu fiz desse livro. Esse livro foi escrito por Francis Chan e ele fala um pouco sobre isso, a preocupação do apagar, e o título do livro é O Deus Esquecido. Que Deus esquecido é esse que ele fala? Na contracapa do livro, ele usa a seguinte frase: se eu fosse Satanás, o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus em seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Olha que profundo isso. Como diz um amigo meu, forte isso. Amém. Andressa, pode projetar então, por favor. O título então que Deus me deu, ele está diretamente correlacionado a isso. Paulo, quando escreve ao Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,19, a versão, você pode projetar, por favor, Andressa? Algumas versões falam, não apagueis o fulgor do Espírito. Algumas falam, não limitais. Outras falam, não deixais extinguir o fogo do Espírito. E Paulo teve essa preocupação quando ele escreve a igreja tessalônica. Naquele tempo, provavelmente, certas coisas já aconteciam como fruto do extinguir do Espírito na vida daqueles cristãos. E Paulo tem uma capacidade maravilhosa de metaforizar coisas do Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento, sempre respaldado pela nova aliança e pela graça. É lógico que quando a gente fala em Espírito Santo, a palavra fogo vem logo à nossa mente. Então, quando ele fala nessa preocupação de extinguir, de apagar, ele está correlacionando o Espírito Santo ao fogo, sim, mas ele usa outras expressões para caracterizar o Espírito Santo. E aí ele vai lá no Antigo Testamento e lembra do candelabro, que é a menorá. Quantos aqui sabem o que é? Não é verdade? O candelabro, ele era colocado no tabernáculo, e a importância do candelabro era exatamente essa, personalizar ali a presença do Espírito de Deus. E ele tem 7 hastes, né? E ali são aquelas lâmpadas, as velhinhas que estão ali, enfim, que devem ser continuamente abastecidas com o óleo. Que óleo é esse? O óleo que era retirado como primícia na prensa que se fazia das azeitonas. O primeiro óleo que era extraído, o óleo mais puro, era utilizado nesses candelabros. Era a primícia separada por Deus, para Deus. E Paulo, quando fala do candelabro, ele era todo feito de ouro. E o ouro, na linguagem bíblica, é exatamente essa. É uma coisa divina, remete a Deus. Uma outra comparação que Paulo chega a fazer sobre a presença, no caso de Jesus, é a Arca da Aliança. Só que a Arca da Aliança, ela era feita de madeira e revestida internamente e externamente por ouro. Então ali a gente tem 2 elementos, a madeira, que na linguagem bíblica quer falar da humanidade, e o ouro, que na linguagem bíblica está falando de Deus. Homem e Deus, isso remete a Jesus Cristo. Então a aliança já era um tipo de Jesus. Jesus foi, enquanto estava aqui, 100% homem, mas ao mesmo tempo ele era sempre 100% Deus. Amém? Então a preocupação de Paulo é para que nós tenhamos uma atenção redobrada nesse fogo que caracteriza o Espírito em nós.
Agora, interessante que várias coisas podem apagar o fogo, não é? A água pode apagar? Pode apagar. Um extintor de incêndio? Pode. Aí, está do lado do seu lado. Pode apagar o fogo? Pode apagar o fogo. Várias coisas podem apagar o fogo. Os bombeiros utilizam muito aquela manta, quando a pessoa está com fogo na roupa, né? Eles abraçam a pessoa com aquela manta, e aquela manta, como ela não é inflamável, ou seja, ela é incombustível, ela consegue abafar o fogo. Estão fazendo aí uma comparação? Então, nem sempre o fogo, ele é apagado, ele pode ser também extinto. Olha que interessante. Quando vamos lá fazer um churrasquinho, né? Prepara a churrasqueira, coloca-se o carvão, inicia-se o processo do fogo. Mas se não houver uma alimentação contínua daquele fogo, se de tempo em tempo você não colocar o carvão ali naquela churrasqueira, o que vai acontecer? Esse fogo vai apagar, esse fogo vai ser extinto. Então esse fogo, esse espírito, ele pode ser apagado em nós, mas ele pode ser também extinto. E aí a gente vai decorrer durante a pregação sobre essas características e essas coisas que podem fazer esse fogo se extinguir em nós. Eu acho muito lindo quando Paulo faz essas dissertações. Certamente ele conhecia muita palavra, não é? Ele era um grande estudioso da palavra, mas ao mesmo tempo tudo o que lhe foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? De maneira semelhante, ele, em 2 Timóteo 1,6, ele estimula aquela comunidade a ser passada através de Timóteo, que eles perseverassem, que eles reavivassem, que eles pudessem a cada dia alimentar essa chama do fogo, do Espírito na vida deles. Qualquer coisa que tende a aumentar, servir como algo combustível em nós, o amor, a nossa oração, o nosso ato devocional, a nossa consagração aqui, todas as primeiras manhãs de domingo, o nosso ato de servir um ao outro, todos esses funcionam como um combustível. E o contrário também é verdade. Quando eu deixo de olhar para um irmão e pensar que eu amo esse irmão, o fogo está se apagando. Quando eu deixo de fazer o bem ao meu próximo, esse fogo pode estar se apagando, pode estar se minguando. Esse corpo aqui tem que ser templo do Espírito Santo. Amém? Nós fomos comprados por um alto preço, preço de cruz, o pior tipo de morte que existia naquela época. Então esse templo aqui tem que ser muito bem cuidado. Eu não estou falando só no sentido físico, também, lógico, mas no tocante ao Espírito. Amém, igreja? Extinguir esse fogo pode ser consequência da nossa negligência, verdade? Como eu disse lá na churrasqueira, se eu não realimentá-la, vai extinguir. A nossa negligência em buscar ao Senhor e desenvolver uma verdadeira intimidade com Deus pode colaborar para a extinção desse fogo. Fica claro então para todos nós que a presença do Espírito Santo de Deus, ela é essencial, amém? Na nossa caminhada cristã. Eu posso até afirmar que ela é vital. Sem Ele, a nossa alma padece, o nosso espírito se ausenta de nós, o fogo se apaga em nós. Então, o que acontece com muitas pessoas que às vezes frequentam as igrejas, Jack Chan fala até isso, frequentadores de igreja, e não conseguem perceber e dar continuidade nessa caminhada cristã, nesse crescimento, nessa relação que é tida entre nós e Deus. Mas à frente a gente vai falar um pouco sobre a Trindade. Paulo, em Romanos 8, 9, tem aí, Andressa?
Romanos 8, 9, ele fala assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uau, isso aqui é vital para a nossa caminhada cristã. Se eu não tenho o Espírito, eu não estou com Cristo. Ok? Alguém pensa diferente? Não, isso é a pura verdade. E nós fomos comprados por esse alto preço. E o Espírito de Deus habita em nós, Ele faz morada em nós. Só que às vezes a gente age de forma diferente. Esse templo que era para gerar vida, ele acaba gerando morte. O ato de pendermos para o lado do pecado nos faz gerar morte. Nos faz ter a certeza de que o Espírito Santo não estará conosco, porque o Espírito Santo não coabita com o pecado. Então esse passa a ser um fato essencial para todos nós que buscamos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O próprio Jesus afirma isso para os discípulos, e vira para os discípulos, isso há mais de 2000 anos atrás, e fala: queridos, eu preciso ir. Isso ele já tinha, estava próximo a ser assunto aos céus, e ele fala: eu preciso ir, eu preciso deixar vocês, para que eu envie o Consolador, para que eu envie o Espírito Santo. Talvez ali naquele momento eles não entendessem a profundidade do que Jesus estava falando. Sabe por quê? Eles materializavam as coisas, eles preferiam um Deus ali do lado dele fisicamente. Como assim eu vou trocar a presença do próprio Cristo por um Deus invisível? Talvez realmente num primeiro momento para eles, isso não tenha tido um significado na vida deles. Mas mais à frente a gente vai ver com Pentecostes o que acontece. E nesses dias, há mais de 2000 anos atrás, talvez ainda tenham pessoas que só acreditam em ver. Só acreditam quando Jesus, como se Jesus estivesse aqui ao meu lado, e Ele está pela presença do Espírito Santo, amém? Mas só acreditam se materializarem isso. A maioria das pessoas que estão aqui hoje, certamente tem um conhecimento, nem que seja básico, sobre o Espírito Santo. Mas nós aqui hoje estamos reunidos para falar muito mais do que o conhecimento intelectual. A gente está aqui reunido hoje, nessa manhã, porque Deus quer tratar conosco sobre um conhecimento íntimo, relacional com Ele. Amém, igreja? E não é isso que nós temos buscado? Só que para que isso aconteça, mesmo que eu encontre as dificuldades do meu dia a dia, eu tenho que relembrar que o meu Salvador vive e que Ele deixou o Espírito Santo para que Ele nos consolasse nessas situações de adversidade que enfrentamos. E se você não tem tido, para pensar, quando foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo? E se você não tem tido essa experiência de forma regular, esse pode ser o primeiro sintoma de que essa chama do Espírito está se apagando em sua vida. Para pensar. Vamos ser humildes, reconhecer que talvez a gente não tenha desenvolvido uma relação tão íntima assim com Deus. E se não estamos tendo, o que tem nos atrapalhado? Eu vou citar aqui um exemplo que eu achei sensacional, como diz a minha amiga Vivian. A lagarta. Cara, a lagarta é aquele bichinho, né, fofinho, algumas verdinhas e outras cores. Só que a lagarta, ela tem uma vida, o Sergião não está aí hoje não, né? Eu ia perguntar quanto tempo vive a lagarta. Ah, Vivian está lá. Mas enfim, não importa quanto tempo ela vive, é o significado que ela vai trazer aqui para a gente hoje.
Então a lagarta está lá na folhinha dela, comendo a folhinha, sobe um galho, muda para outra plantinha, aquela folha lá parece estar mais suculenta, vou para lá. Um belo dia, essa lagarta fala assim, eu vou dormir, daí ela se envolve em um casulo e sofre um processo de metamorfose. E quando ela sai do casulo e acorda, ela olha para o corpo dela, que era grandão, está minúsculo, possui belas asas, e ela descobre que ela pode voar. E é isso que o Espírito Santo do Senhor quer fazer em nossas vidas. Esse processo de transformação que passamos através do receber do dom do Espírito, nada mais é do que essa metamorfose que eu estou falando aqui. Aleluia. Como cristãos, nós devemos experimentar esse mesmo tipo de transformação que eu falei aqui agora sobre a lagarta. Viver sem a presença do Espírito Santo nos faz ficar cansados, irmãos. Há dias que eu estou, parece que eu fui moído. A ausência do Espírito Santo em nós gera essas consequências. Nos faz ficar depressivo, pensar em desistir da vida, assim como Elias pensou. Nos faz ficar fracos, nos faz pensar em desistir de tudo. Mas não é isso que o Espírito Santo do Senhor quer de nós. Ele quer habitar em nós e fazer morada, e transformar a vida de cada um de nós, a começar por mim. Amém? E sendo assim, a gente tem que pensar que a gente tem que viver de uma forma coerente. Se eu estou no Senhor, se eu tenho o Espírito Santo, a minha vida tem que ser transformada, se eu tenho que gerar frutos a serem reconhecidos, principalmente aí fora. Quando olharem para você e falar, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, o que é que faz essa diferença? Certamente é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu quero ser diferente hoje do que eu era ontem. Tem que ocorrer uma mudança gradual e progressiva na nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Eu não quero viver rastejando. Eu quero voar. Eu quero voar. Eu quero voar na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Nesse livro que eu li, ele fala, eu vou pedir liberdade de ler, porque é tão magnífico que eu não posso deixar passar nada aqui. E aí Francis Chan foi uma vez argumentado, perguntaram para ele assim, qual é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conheceu? E aí ele vira e responde, foi Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada. Vai? Aí, quem é essa mulher? Eu vou contar um pouco sobre a história de vida dessa mulher. Ela era uma jovem americana, na época ela tinha 17 anos, isso em 1967. E Joni, brincando com as amigas na praia, foi dar um mergulho, bateu com a cabeça no fundo e ocorreu uma fratura aqui da cervical, que fez com que ela ficasse tetraplégica, sem movimento dos braços, sem movimento das pernas, só mantendo as funções vitais, como se fosse uma forma vegetativa. E aí ela começa a falar assim, deitada naquele leito, ela foi tomada por um desejo esmagador de acabar com a própria vida. A ideia de passar o resto de sua vida dependendo do suporte e ajuda de outras pessoas era terrível para ela. Mas Joni não se matou naquela noite. Muito pelo contrário. Ao invés disso, ela escolheu render a sua vida a Jesus. Mal sabia que o Espírito Santo do Senhor a transformaria em uma mulher com maiores dons espirituais da atualidade. Deus lhe concedeu a humildade e o amor em tal medida que ela consegue enxergar além da sua própria limitação,
além do seu próprio sofrimento. Trata-se de uma pessoa que pode humildemente considerar os outros superior a ela. Vamos ver lá, Filipenses 2:3, você pode projetar, por favor? Ela é a própria apropriação dessa palavra. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E ela pega isso e passa a viver, coloca isso em prática na vida dela. E aí ele decorre, ele continua falando sobre a vida dela e descreve que não sabe por onde começar para relatar tudo o que ela já havia feito. Enquanto ela passava esses 2 anos em cima de um leito, ela fazia aulas de pintura, colocando um pincel entre os seus dentes. Suas obras hoje são valiosíssimas, cobiçadas por vários colecionadores. Sua autobiografia, intitulada como Johnny, é um best-seller. E aí, logo após, esse best-seller é transformado em um filme. Logo após, ela organiza uma estrutura que é denominada Organização Johnny e seus amigos, com o objetivo de fomentar esse ministério cristão à comunidade portadora de deficientes físicos. Isso leva, em 2007, Johnny e seus amigos a produzir, principalmente, eles correram o estado todo americano e começaram a angariar doações, principalmente cadeiras de roda, e essas cadeiras de rodas eram pegadas e reestabilizadas, reestruturadas, adaptadas para crianças, para adulto, pelos presidiários americanos. E ela passou a distribuir essas cadeiras de rodas para 102 países. Até recentemente, cerca de 65 mil cadeiras de rodas haviam sido entregues. Essa senhora hoje tem 75 anos de vida, recuperou parcialmente a mobilidade dos membros superiores com muita oração e fé. Em 2005, Johnny Tada foi indicada para o Comitê de Orientação para as Pessoas de Deficiência Física do Departamento do Estado norte-americano. Nada mais, nada menos, ela trabalha com Condoleezza Rice em programas relacionados a pessoas portadoras. Até hoje ela escreveu mais de 35 livros. Mas, no entanto, não é isso. Não é isso, não são todas essas obras, não é tudo isso que ela tem feito que despertou a resposta de Francis por ela ser uma das maiores mulheres espirituais que ele havia conhecido até então. Não é por causa das realizações que considero Johnny a pessoa mais cheia do Espírito Santo que conheço. Na verdade, essa admiração não é consequência de tudo que ela produziu, dos títulos que ela tem hoje em dia. Não. E sim com o fato de Johnny não passar mais do que 10 minutos sem começar a cantar uma música de louvor a Deus, citar uma mensagem que edifique a vida de uma pessoa e relatar as passagens da Bíblia. Você imagina o que é isso? E aí ele fala que nunca havia visto o fruto do Espírito se manifestar de maneira tão clara na vida de uma pessoa, como o que acontece com ela. Ele fala que ele não consegue ficar em nenhuma vez que ele encontra com ela sem derramar lágrimas, porque ele é quebrantado e sensibilizado com tudo que sai da boca dela. Mediante tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Se você está disposto hoje a deixar o Espírito Santo do Senhor trabalhar em sua vida. A palavra nos afirma que Ele sonda o nosso coração e tem a capacidade de nos dar o discernimento do bom e do mal.
E se você está verdadeiramente disposto, eu quero que humildemente agora, nesse momento, você abra o seu coração para Ele. Você acredita que Deus pode te dar o Espírito Santo? Quantos aqui acreditam? Todos. E é isso que nós temos buscado. E como é, então, ter esse Espírito Santo comigo? João Batista, no início do seu ministério, preparando o caminho para Jesus, ele já fala sobre um arrependimento. Mateus 3, versículos 1 e 2, fala que João Batista pregava no deserto da Judéia, e ele falava: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. Em Atos 2, versículos de 37 a 39, mais especificamente no versículo 38, o apóstolo Pedro começa a dissertar falando: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Vejam que há uma sequência, uma linha de raciocínio que nos faz entender como receber esse Espírito. Pedro fala: arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Tem que haver perdão desses pecados, meus irmãos. E aí então recebereis o dom do Espírito Santo. Entenderam o caminho? Olha que bizu maravilhoso que Jesus passa para a gente através de Pedro. Mas muito mais do que isso, continua no versículo 39 falando assim, porquanto a promessa pertence a vós, mas não só a vós, aos vossos filhos e todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Isso não é restrito, gente, é para todo mundo que quer. Para a gente poder desenvolver a intimidade com uma pessoa, Augusto falou aqui que a gente tem, de certa forma, uma intimidade. Eu precisei primeiro conhecer ele, saber quem era o Augusto, o que ele fazia, os hábitos de Augusto. E da mesma forma é o Espírito Santo em nossa vida, a gente precisa conhecê-lo. E o fato é que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, e foi enviado a nós quando Jesus foi assunto. O próprio Jesus afirma que iria enviá-lo, e isso é tão real e vital nas nossas vidas hoje. O Espírito Santo, de forma metafórica, é descrito de várias formas na Bíblia. Ele é descrito como uma pomba que vem sobre Jesus, mas ele não é a pomba. Ele é descrito como as chamas de fogo que vêm sobre os discípulos em Pentecostes, mas ele não é a chama. Ele é descrito como um óleo que unge, mas ele não é o óleo. Ele pode ser sentido como uma brisa, um vento impetuoso, mas ele não é o vento. Ele pode também nos encher de rios de água viva, mas ele não é a água. Ele é uma pessoa da Trindade Santa. Amém? Ontem eu estava lá na praia com esse nobre casal, e aí a gente chegou um pouquinho antes deles. Eu fui entrar na água com a Isabela, e a água, assim, parecia aquele mar caribenho, né? Mas só que estava gelado. Aí entrei na água com a Isabela e eu estava meditando na palavra que eu tinha estudado, que eu havia lido, e até então, ou seja, eu vou ali com uma certa frequência, e existem 3 ilhas, visualizaram? Aquelas 3 ilhas que tem ali em Camboinhas, e aí eu fiquei olhando para aquelas 3 ilhas, e falei, gente, que lindo isso aqui. E aí, de repente, eu ouço uma voz, sim, 3 ilhas, Pai, Filho, Espírito Santo. Mas mais do que isso, observe bem, o que você está vendo aqui é só o que está na superfície. Daí vem o nome ilha, cercada de água por todos os lados. Eu só estou vendo ali o topo.
de uma grande montanha que está nas profundezas ali e que certamente lá no fundo elas estão unidas, ou seja, elas têm o mesmo embasamento, elas possuem a mesma origem. Estão captando aí? E aí ele vira para mim, né, esse pensamento, que eu creio que foi o Espírito Santo, e fala: assim são alguns cristãos hoje em dia. Eles estão na superficialidade. Eles não conseguem enxergar a Trindade como um todo, de uma forma mais profunda. Sabe aquela das águas nos artelhos, nos joelhos? É isso. O que o Espírito Santo quer de nós nessa manhã é profundidade. É aumentar essa intimidade com Ele. E eu falei: caramba, ele falou comigo de novo, sensacional isso. Gente, o Espírito Santo do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele nos guia, Ele nos faz recordar de palavras, Ele nos transforma, Ele nos santifica, Ele nos edifica, Ele nos faz perseverar a cada dia. Ele deseja que nós intensamente melhoremos esse relacionamento com Ele. E aí a gente vai agora, de uma forma breve, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, falar um pouco sobre as considerações do Espírito. Eu vou citar só as que falaram mais ao meu coração. E aí a gente tem essa afirmação, então, que, lógico, o Espírito Santo é Deus também. Não existe o maior e o menor, eles são um. É a Trindade Santa. O Espírito Santo, ele é eterno. O próprio Jesus afirma que, em sua promessa, quando ele enviaria o Espírito Santo, ele ficaria conosco até quando? Os últimos dias. Ou seja, para o nosso sempre aqui, enquanto estamos nessa carne. Às vezes nós costumamos negligenciar esse fato no qual o Espírito Santo habita em nós e nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vontades próprias, ele intercede, ele ora por nós. E Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Cara, isso daqui mudou muito a minha forma de enxergar. Sabe por quê? Me trouxe conforto. Não tem como eu não estar confortado com uma revelação dessa da palavra. E saber que o Espírito Santo se preocupa comigo, ele ora por mim, ele intercede por mim. Que nessa manhã, você que tem medo, você que tem angústia, você que tem, me incluo também, limitações do agir de Deus, que o Espírito Santo que está aqui nessa manhã possa tratar em você todas essas questões. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, eu repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré o medo sobre a vida de todos nós. Amém, igreja? O Espírito Santo, ele tem também emoções. Efésios 4:30 afirma assim: não entristeçai o Espírito, não causai conturbação ao Espírito, porque nós fomos selados para o dia da redenção. Sabe quando o Espírito mais se entristece, gente? Quando há quebra de relacionamento. Relacionamento nosso com Deus, relacionamento do marido com a esposa, relacionamento com os irmãos. Isso entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem vontades e desejos. E aqui fica uma dica. Presta atenção. O que você pede ao Espírito Santo, ele pode te conceder. Mas se for segundo o propósito de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Veja aqui em Coríntios 12:11, fala que os dons espirituais
são quantos cedidos pelo mesmo e único Espírito, e Ele os distribui individualmente a cada um como Ele quer. A vontade dEle é soberana. E o propósito mais óbvio dessa vontade dEle, é lógico, é estabelecer o reino dEle aqui nesse local. É o crescimento da igreja, é a edificação da vida do meu irmão. Esse é o propósito do Espírito Santo. Então você que tem buscado ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai lhe dar, mas segundo o propósito do reino do Pai. Amém? Agora, o desafiador é quando a gente para pensar que isso tudo, o imperativo nos é confrontado. Paulo fala sobre isso, a responsabilidade é nossa. O buscar, a responsabilidade é nossa, não é do Espírito. Então, se essa responsabilidade não for uma coisa contínua na nossa vida, certamente vai ser gerado um apagar, um abafar da obra do Espírito em nós. Não importa se estamos falando sobre vencer as vontades da carne. Paulo fala que os que estão pendentes à carne irão fazer as coisas da carne, mas terá como consequência o quê? A morte. E os que pendem para o Espírito irão gerar vida. E nós temos que ser esses que geram vida. Não podemos negar essa responsabilidade. Paulo encoraja os discípulos, quando em 2 Timóteo, versículo 6, e ele afirma que por esse motivo, uma vez mais, eu quero encorajar vocês, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das mãos. Olha que maravilha. Que o Espírito Santo do Senhor seja reavivado em todos nós nessa manhã, aqui nesse local. Eu já estou concluindo. A gente precisa, na verdade, entender essa importância do Espírito do Senhor, até porque Ele é vital para nós. Sem a presença do Espírito em nós, a nossa vida está fadada ao fracasso. Às vezes a pessoa pode ser até bem sucedida aí fora, a gente conhece vários exemplos, né? Mas sempre vai existir aquele vazio, não é? Algo que só Deus pode proporcionar individualmente a cada um. E uma vida de relacionamento com Deus aborda essas disciplinas espirituais. O que eu quero dizer, leitura de palavra, devocional, praticar diariamente essa leitura da palavra, e todas elas funcionam como um combustível. Lembra que a gente falou do combustível lá no início? Todas essas atos e atitudes funcionam como um combustível para que essa chama do Espírito não se apague em nós. Que possamos então, amados, entender essa vontade de Deus e que, acima de tudo, possamos cumpri-la, para passar a exercitar isso. É a nossa responsabilidade manter essa chama acesa, e ela é vital para todos nós. Diante dessa exortação bíblica, eu gostaria muito que aqueles que se sentiram tocados, ouviram de certa forma o Espírito falar, que estejam com o coração aberto nessa manhã, para receber algo mais. Essa palavra termina aqui, mas na verdade ela é um ato contínuo na nossa vida. O Espírito pode continuar falando com você hoje, transformar você de acordo com a vontade dEle. Amém? Não queremos mais rastejar, queremos voar. Amém, igreja? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?